Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula do módulo Processos Reprodutivos. Eu sou o professor Cláudio Melo e estaremos juntos nessa unidade genética de populações. Vamos agora para a nossa segunda videoaula? Essa videoaula é referente ao tópico 2 da unidade genética de populações. Veremos nessa aula as dinâmicas alélicas populacionais através de informações como as frequências fenotípicas, genotípicas e alélicas. Veremos uma situação problema para contribuir com o nosso aprendizado, o que possibilitará conhecermos as frequências fenotípicas, realizarmos alguns cálculos de frequência genotípica e fenotípica e também calcular a frequência de cada alelo na população. Para iniciarmos a compreensão deste tema, veremos a seguinte situação. Sabemos que uma determinada espécie de crisântemo, uma planta muito utilizada na ornamentação, possui três tipos fenotípicos de flor. Temos plantas com fenótipo floral de cor vermelha, plantas com flores de coloração rosa e, por fim, plantas com flores de coloração branca. Repare que o fenótipo cor da flor rosa é intermediário entre as flores de coloração vermelha e de coloração branca. Agora vamos analisar os genótipos relacionados às colorações florais. Sabemos que o fenótipo é o reflexo do genótipo mais associação dos fatores ambientais. Neste caso, vamos desconsiderar os fatores ambientais na expressão das cores florais e vamos observar os fenótipos associados a cada genótipo. Neste caso, as flores de coloração vermelha possuem genótipo homozigoto dominante, com dois alelos, azão-azão. Já as flores de cor branca possuem genótipo recessivo, com dois alelos, azinho. Neste caso, azinho é o seu padrão genotípico. As plantas com fenótipo floral rosa possuem o genótipo codominante, sendo este constituído de dois alelos, sendo um alelo azão e o outro alelo azinho, ficando assim azão, azinho, e uma expressão do fenótipo cor de flor rosa por codominância, tendo em vista a atuação desses dois alelos para a expressão dessa coloração. Bem, pessoal, agora ficou fácil notar que temos todas as informações fenotípicas e genotípicas associadas à cor da flor nesta espécie vegetal. Esses dados são muito importantes no estudo da genética de populações. Agora veremos uma situação problema que envolverá os cálculos das frequências fenotípicas, genotípicas e alélicas. Suponha que um pesquisador tenha encontrado uma população com 30 indivíduos de crisântemo, que apresentam as seguintes variações fenotípicas com base na cor da flor, conforme podemos observar na figura. Ao analisarmos a população, podemos tabelar os fenótipos com base nas cores das flores e o número de cada planta, com o respectivo fenótipo dentro da população. Assim, nós temos 17 plantas com flores vermelhas, 10 plantas com flores rosa e apenas 3 plantas com flores brancas, totalizando 30 plantas nesta população. Como nós sabemos o genótipo associado a cada cor floral, podemos indicar na tabela a constituição genotípica de cada indivíduo. Neste caso, nós temos plantas com flores vermelhas, possuindo o genótipo azão-azão. Já as plantas com flores de cor rosa possuem genótipo azão-azinho. E as plantas com as flores brancas possuem o genótipo azinho-azinho. Observe que neste momento todas as informações da população analisada foram tabeladas e estão expostas para uma melhor compreensão do perfil fenotípico e genotípico populacional. Contudo, podemos também calcular as porcentagens de cada fenótipo
e genótipo da população. Calculando as porcentagens, podemos observar o seguinte: 56% das plantas da população possuem flores vermelhas, neste caso, genótipo azão-azão. 33% das plantas possuem flores de cor rosa, genótipo azão-azinho, heterozigoto. E apenas 10% das plantas apresentam flores de cor branca, neste caso, genótipo recessivo. Observem que a soma das porcentagens deve gerar, no caso, 100%. É importante indicar que esses valores de porcentagens, eles foram valores arredondados para melhor compreensão. Pessoal, para nós calcularmos as frequências fenotípicas e genotípicas, bastaria utilizar o valor de cada porcentagem de predominância de cada fenótipo e genótipo na população e dividir esse valor de porcentagem por 100. Assim teremos 0,56 de frequência genotípica e fenotípica para plantas com flores vermelhas, 0,33 para plantas de flores com coloração rosa e 0,1 para a frequência genotípica e fenotípica de plantas com coloração branca. Observem que a soma desses valores de frequência equivalem a 1. Bem, pessoal, agora como nós já sabemos como nós podemos realizar os cálculos tanto de frequência genotípica quanto de frequência fenotípica, resta apenas saber os cálculos de frequência alélica, ou seja, como o alelo azão está distribuído na população em termos de frequência e também como o alelo azinho está distribuído na população. Vamos nessa? Agora veremos o fundamento teórico e o fundamento matemático para o cálculo da frequência alélica do alelo azão. Vejam que os genótipos de flores vermelhas possuem um par de alelos azão. E neste caso, todos os indivíduos com esse genótipo devem ser levados em consideração no cálculo da frequência do alelo azão na população. Por conta disto, é obrigatória a inclusão da frequência genotípica de plantas com flores vermelhas na população. Vamos chamar a frequência genotípica desses indivíduos homozigóticos, azão-azão, de D. Desta forma, a fórmula para o cálculo da frequência alélica do alelo azão, que aqui chamaremos de P, é igual a D. Porém, nossa fórmula matemática ainda não está completa, pois necessitamos incluir os genótipos heterozigóticos, que também possuem um alelo azão, e veremos isso a seguir. Na nossa população, nós observamos que os indivíduos que possuem flores de coloração rosa também apresentam alelo azão. Esse alelo azão único, tendo em vista que ele divide o genoma com um alelo azinho, ele deve ser levado em consideração também, já que nós estamos calculando a frequência do alelo azão. Podemos denominar a frequência genotípica desses indivíduos heterozigóticos como sendo indivíduos H, ou frequência H. Neste caso, para completarmos a fórmula da frequência do alelo azão, nós necessitamos incluir esses indivíduos com o fenótipo azão-azinho, mas incluirmos pela metade, ou seja, metade da sua frequência alélica, 1/2. Pronto, a nossa fórmula de frequência alélica está finalizada, onde nós temos a frequência alélica, P, é igual a D, onde D é o número de indivíduos ou a frequência de indivíduos homozigóticos dominante, nesse nosso caso, já que nós estamos calculando a frequência do alelo azão, mais 1/2 H, sendo que H é a frequência alélica dos indivíduos heterozigóticos.
Agora, vamos realizar o cálculo de frequência alélica do alelo azão para a situação problema. Observamos que D é igual a 0,56, enquanto H é igual a 0,33. Neste caso, nós temos a fórmula para o cálculo da frequência alélica, onde P é igual a D mais 1 sobre 2H. Transferindo D e H em relação aos valores que nós temos da população, nós temos P é igual a 0,56 mais 0,16, que é igual a 0,72 de frequência do alelo azão em toda a população estudada. Utilizando os mesmos princípios apresentados anteriormente, vamos agora aplicar no cálculo da frequência do alelo azinho. Para o cálculo da frequência do alelo azinho, iremos utilizar o mesmo princípio anteriormente observado, com a inclusão de toda a frequência de indivíduos de flor branca, que são parte da população homozigótica, neste caso recessiva, que possuem dois alelos azinho. Desta forma, consideramos a frequência do alelo azinho, que é 0,10, como sendo o valor de R. Para compormos a fórmula de frequência do alelo azinho, que aqui chamaremos de Q, devemos incluir obrigatoriamente o valor de R na equação. Para finalizarmos a fórmula para o cálculo da frequência do alelo azinho, deveremos incluir na fórmula também a frequência alélica dos indivíduos heterozigóticos, pois eles apresentam uma cópia do alelo azinho. A frequência é 0,33 e chamaremos essa frequência de H, assim como anteriormente. Neste caso, a fórmula para a frequência do alelo azinho é P igual a R mais 1 sobre 2H. Agora que temos todos os valores necessários para o cálculo da frequência do alelo azinho, podemos realizar a equação. R é igual a 0,10, enquanto H igual a 0,33. A fórmula para o cálculo da frequência do alelo azinho é Q igual a R mais 1 sobre 2H. Adicionando os valores, nós temos Q igual a 0,10 mais 0,16, que é igual a 0,26, sendo esta a frequência do alelo azinho na população. Bem, nós vimos como é fácil realizarmos os cálculos das frequências alélicas. Observem que a soma da frequência do alelo azão mais o alelo azinho deve ser igual a 1 ou próximo de 1 se esses valores forem arredondados. Mas afinal, qual a aplicação do conhecimento da frequência de um alelo na população? Com base nesses resultados e em outras observações ambientais e comportamentais biológicas, podemos ter algumas inferências, como por exemplo, 72% dos gametas da população possuem um alelo azão. E observem que a maior parte das plantas que possuem o alelo azão ou são vermelhas, possuem flores vermelhas, ou possuem flores rosa, sendo que a maioria possuem flores vermelhas. Neste caso, a gente pode indicar ou há um indício de que talvez a cor da flor influencie a polinização, influencie o agente polinizador, ampliando assim a distribuição e a predominância daquele alelo, do alelo azão, na população. Por outro lado, o alelo azinho é um alelo mais difícil de ser encontrado, ele possui uma frequência baixa, certo? Essa frequência baixa pode estar associada a pequena visitação do polinizador em flores brancas, por exemplo. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta videoaula. Espero que vocês tenham conseguido aprender o cálculo das frequências fenotípicas, genotípicas e também das frequências alélicas.
Em caso de dúvida, entre em contato com o professor tutor ou professor formador. Bons estudos!